Na República Velha, pelo menos, o pessoal tinha a decência de fazer a fraude ali no escondido. Aqui não, a fraude foi feita pelo Congresso, pelo TSE, pela Justiça, tudo à luz do dia. É a fraude mais escandalosa, mais escancarada que o mundo já viu até hoje. Quer dizer, de um ponto de vista institucional, que é o ponto de vista que muita gente do PT e agora aparentemente o Lula está defendendo, não tem sustentação nenhuma isso. Senão nós vamos cair naquele negócio. Você tem que aceitar o regime do Adolf Hitler porque existem leis que dizem que o que ele está fazendo é legal. Não. Muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu fui num ato, isso não era na época da ditadura ainda, eu fui num ato no Largo São Francisco, em que uns juristas ali, muito direitistas, lançaram um documento chamado, acho que era Carta da Democracia, uma coisa assim, né? Aí o jurista, que é jurista, porque jurista tem que definir tudo em termos legais, né? Ele fez um discurso e falou o seguinte: não é porque é legal que é legítimo. Nós temos que fazer uma distinção entre aquilo que é legal e aquilo que é legítimo. E as leis da ditadura são legais, mas não são legítimas. Uma coisa mais ou menos evidente, né? O que está acontecendo hoje no Brasil é não apenas ilegítimo, como também ilegal. Porque eles deveriam ter, primeiro, que nem fez a ditadura, eles deveriam ter mudado a lei para fazer as atrocidades que eles querem, para manter uma aparência de que eles não estão trabalhando no reino da arbitrariedade total. Na mesma entrevista, o Lula falou uma coisa muito que mostra a fraude. Ele falou: eu coloquei a minha candidatura lá porque me falaram que já tinha acontecido inúmeras vezes, né, que as pessoas concorressem à eleição sub júdice. Uma coisa absolutamente óbvia. Enquanto você não foi condenado definitivamente, a pessoa não pode caçar os seus direitos. É ou não é? Porque também, se você é condenado em primeira instância e tal, e a pessoa caça os seus direitos, nós vamos chegar no ponto em que, se você for acusado, já meio que está acontecendo, né? Eu vou falar do caso do Neymar aqui, os seus direitos vão ser caçados também. Basta que você seja acusado. Já teve essa época em que a pessoa, por ser acusada, já era culpada, né? E tinha também as pessoas que, não tendo participado de nada, né, mas sendo irmão da pessoa que foi acusada, que já por ser acusada era culpada por ser irmão da pessoa que estava sendo acusada e que, portanto, era culpada. Quer dizer, é um sistema de barbárie jurídica, né? Não que isso daí tenha grande importância, no final das contas. Isso é mais para os juristas, né? O jurista que fica preocupado, mas será que o impeachment do Adolf Hitler é legal? Uma pergunta, né? Perguntemos aos judeus, eles vão mostrar que essa pergunta é extremamente ociosa, não é? Nem sempre você está preocupado, ou na maioria das vezes você não está preocupado com a legalidade das coisas que estão acontecendo. Vamos supor aí que o pessoal decrete que você tem que trabalhar de graça. O que você vai fazer? Vai no tribunal, vai pedir pro primo do Sérgio Moro julgar se você pode ou não pode trabalhar de graça? Normalmente os trabalhadores entram em greve, permitido ou não, ninguém pergunta também muito se é permitido fazer greve, e não raro o pessoal se revolta totalmente contra o negócio e derruba o governo, né? Porque isso é uma realidade, né? Mas mesmo do ponto de vista da legitimidade e da legalidade, não tem fundamento nenhum. As pessoas que falam que não dá para derrubar o Bolsonaro porque ele foi eleito, ou coisa que o valha, criaram uma ficção jurídica. Criaram uma ficção do ponto de vista institucional. Isso não existe mais. A Constituição, ela foi pisoteada 1 milhão de vezes. O Lula foi impedido de concorrer não porque exista uma lei. Ele foi impedido de concorrer
pela força. Pela força. Os juízes amparados na polícia, nos militares que exigiram essa medida, chegaram lá e falaram, ó, povo brasileiro, os seus direitos podem engolir. Vale isso aqui que eu estou fazendo e não gostou, o tempo vai fechar. É isso, foi uma medida de força do STF, do TSE. Uma medida de força, passaram por cima da Constituição. O Toffoli foi dominado por um general, uma coisa escandalosa. Não só foi uma medida de força, como foi um golpe militar dentro do golpe de 2016. A gente tem que falar essas coisas. Não vamos cair num pseudo-legalismo babaca. Porque o pseudo-legalismo babaca significa que o outro pode fazer o que ele quiser com você, tá certo? E você não pode reagir a não ser dentro das regras que o outro obriga você a cumprir. É absurdo isso daí. Por exemplo, a própria questão do Lula. Qual é a nossa reivindicação em relação à questão do Lula? O Lula está enfrentando agora o seu 10º processo, que é um escândalo internacional. Todo mundo fala que é um escândalo. Apesar de que tem gente na esquerda, né, que não quer defender o Lula. Até dentro, a gente descobriu, né, os companheiros nossos da juventude, conversando com grupos de esquerda dentro do PT, um desses grupos de esquerda do PT falou que não vai defender o Lula, não deve defender o Lula. Eu olhei e falei, nossa, a loucura é maior do que eu pensava, e olha que eu já penso que a loucura é extremamente grande. Aí ele explicou o seguinte, o Lula não quer ter militantes. E eu não sei se o Lula quer ter militantes ou não quer ter militantes. Eu, de qualquer maneira, não sou militante do partido do Lula. Bom, o que tem a ver isso aí com a luta pela libertação do Lula? Não dá para entender essa gente. Em alguns lugares o PSTU veio lá para tentar impedir o pessoal de levantar a palavra de liberdade para Lula. Que tá louco? Quem é contra a liberdade do Lula é a favor da ditadura. É rabicho de militar. É uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Pisotearam todas as leis. É por isso que nós, por exemplo, nós fazemos a campanha. Quando a gente fala liberdade para Lula, nós queremos a anulação de todos os processos, o cancelamento, extinção desses processos. Porque são processos não só ilegítimos, mas também, do ponto de vista de qualquer legalidade, ilegais. É uma aberração jurídica. Uma aberração. Na verdade, são 10 aberrações. Nesse sentido, me parece muito negativa e muito perniciosa a ideia que está correndo solta dentro do PT, principalmente, e mais ainda dentro do PCdoB e outros partidos, de que tudo isso daqui é democrático e legal. É absurdo, totalmente absurdo.